Boa noite. Há anos assistimos à cansativa, exaustiva, enjoativa e repetitiva resposta para a ausência de resolução, ineficiência e morosidade da administração pública. O excesso de burocracia. Gostaríamos de ter mais agilidade para resolver esse problema, mas você sabe, né? Tudo na administração pública é moroso, é difícil, é complicado. Esta é a frase muito utilizada por vários gestores públicos para as ditas perguntas indesejáveis, sejam elas feitas por jornalistas que precisam de informações para repassá-las à população, ou mesmo endereçadas a um morador que necessita saber sobre a solução para os buracos existentes em sua rua. A frase é um antídoto que nada explica, mas que todo mundo tem que engolir goela abaixo. Fazer o quê? Acabamos todos nós por aceitar o inaceitável. Faltou um medicamento na farmácia popular? A culpa é da doença, da burocracia. O buraco da rua continua a fazer suas vítimas? O buraco é mais embaixo, é a burocracia. Não conseguiu resolver aí o problema do trânsito? Sabe como é, né? A burocracia congestiona a rapidez das soluções. Você é um gestor público e não tem uma resposta conclusiva para um problema, não sabe o que vai dizer, a pressão popular aumentou? Simples, use o antídoto. Nós estamos juntando todos os nossos esforços para tentar resolver o problema. Porém, sabe como é a máquina pública, o orçamento, a hierarquia, a quebra de paradigmas, a lei de licitação, o capitalismo, a questão partidária, o aquecimento global? O excesso de burocracia passou a ser justificativa para tudo o que acontece e o que deixa de acontecer. Algo crônico, insolúvel e irremediável. Está na genética da administração pública de nosso país desde a República Velha. Como ninguém parece conseguir resolver, e como também até agora não apareceu nenhum administrador público disposto realmente a isto, a burocracia se tornou este ente intangível, algo impalpável, abstrato e difuso, a resposta inquestionável para as nossas mazelas sociais. Mas a pergunta continua e já faz tempo. Será que precisaremos de um milagre? Cansado de assistir aos desmandos dos homens, ele voltou à terra prometida e foi realizando palestras, pregando a palavra para todas as pessoas, principalmente para aqueles que, refestelados, se escondiam nos gabinetes. Dizia ele: vós que estáis à frente das comunidades, que têm o poder para a transformação, não vos acomodais com aquilo que possa prejudicar a vida e a dignidade do ser humano. Empenhai-vos e dedicai-vos verdadeiramente na resolução das questões que afligem, notadamente, todos aqueles que necessitam das ações públicas. Tirai vossas bundas das cadeiras palacianas, sejai luz e não vos conformeis com este mundo. Vigiai para não justificardes a vossa inoperância com palavras pomposas destituídas de real significado. Lutais contra o inimigo, indignai-vos. Pois é, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade dessa segunda-feira, 17 de março de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil. E quem é a entrevistada dessa noite? A jornalista Natália Carvalho, apresenta para a gente. A Secretaria Municipal de Promoção Social possui vários objetivos, como combater a exclusão social, garantir acesso às políticas públicas essenciais como educação, saúde, cultura, esporte e lazer, habitação, entre outras. Através das ações de uma Secretaria de Promoção ou Assistência Social, é possível garantir à população acesso a recursos mínimos e direitos sociais. As políticas de assistência acontecem de forma integrada às demais políticas setoriais e se organizam através do Sistema Único de Assistência Social. Para falar sobre esses assuntos, recebemos no Hora da Verdade de hoje a secretária de Promoção Social, Lúcia Helena Rodrigues. Tá, então a jornalista Natália Carvalho apresentou para a gente, é um prazer recebê-la mais uma vez em nossos estúdios, a secretária de Promoção Social, Lúcia Helena Rodrigues. Lúcia, eu comecei o programa falando da burocracia, o excesso de burocracia que acomete talvez todo o país e há anos, né? Não é de hoje. Falei desde a República Velha que as questões foram focadas nisso e a mim me parece que às vezes a gente se acomoda um pouco com o excesso de burocracia e como a gente não tem aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Queria saber de você qual a sua opinião em relação para começar o nosso papo, em relação à questão da burocracia no serviço público. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, William. Boa noite a todos. Realmente é um prazer, né, voltar aqui ao seu programa. E eu vou ter que concordar com você, William. Eu acho que realmente o nosso sistema público ainda é muito burocrático.
além, né, de existirem uma série de leis e de procedimentos aos quais nós estamos submetidos, todos os gestores públicos, em algumas áreas nós ainda dependemos, né, do interesse dos comerciantes, dos fornecedores, em apresentar propostas, né? Então, muitas vezes nós colocamos pregões públicos ou licitações públicas e elas são desertas, ou seja, não aparece nenhum fornecedor, né? E a lei nos obriga a todo um novo processo para realizar um novo pregão ou uma nova licitação, e isso, infelizmente, né, às vezes nos deixa realmente de mãos atadas, né? Na minha área, eu não tenho muitas demandas dessa natureza, mas as tenho, né? E muitas vezes, né, eu fico muito brava o tempo inteiro procurando alguma solução que faça com que a gente supere. E hoje nós ainda temos um adendo, eu trabalho muito com recurso federal. E o recurso federal, assim como o da saúde, ele tem que ser feito por pregão eletrônico, né, que deveria agilizar. Mas como nós não estamos num grande centro, em uma metrópole, nem sempre os nossos pregões têm, né, o número de proponentes que seriam necessários para nós alcançarmos a compra do serviço ou a contratação de pessoas, de especialistas, né? Na minha área hoje, as minhas duas grandes corridas é para a contratação de pessoas, né, de especialistas, porque eu preciso oferecer supervisão, eu preciso oferecer acompanhamento, formação continuada, isso inclusive é determinado por lei federal, né? Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência, eles devem receber formação continuada, né? Você acha que, por exemplo, a questão da burocracia, ela se agravou depois que vamos dizer, que a gente começou a perceber mais diretamente a corrupção, ou seja, quando ela passou a ser mais palpável, aí como uma medida para evitar, não sei se evita a corrupção, a gente começou a ter mais burocracia, mais leis, mais processos, mais fiscalização nesse sentido de licitação pública? Eu não tenho dados para fazer essa comparação, William, mas nós temos percebido que os servidores que atuam nesse campo, eles estão cada dia mais zelosos, mais criteriosos, muito, como que eu diria? Atentos. Atentos e a detalhes, a minúcias, né? E a qualquer dúvida, então, o processo é postergado, o processo é revisto, sabe? Até certo ponto a gente compreende, porque o agente público, né, o servidor, é o que vai ser primeiro responsabilizado por uma eventual falha no processo, né? Mas eu acredito que nós temos muita coisa para modernizar em relação a processos. Aqui na Prefeitura de Poços, essa é uma discussão que tem nos tomado bastante tempo no secretariado, de como que nós podemos realmente modernizar os processos da Prefeitura. Muito bem, com relação à Secretaria Municipal de Promoção Social, e a gente às vezes fala, até eu lembro de uma outra oportunidade que você esteve aqui, a gente estava até recordando se foi março, abril, você disse, não, foi a época que fez frio. Eu falei, então deve estar fazendo uns 10 anos atrás. Deve. Você falou, não, eu lembro que estava fazendo frio. Eu falei, então deve estar fazendo uns 10 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, a gente conversou naquela época que o nome Promoção Social, eu me lembro disso, né, a gente falava Secretaria de Assistência Social. E na época a gente até conversou sobre isso, só para a gente retomar essa questão da palavra, né? Se assistência social ou promoção social. Na verdade, a nossa secretaria, ela abriga 3 políticas diversas. Eu acredito que por isto escolheram a expressão promoção social. Na verdade, eu sou responsável pela política de assistência social, pela política de segurança alimentar e pela política de habitação de interesse social. Então, me parece que o gestor anterior escolheu promoção social como uma tentativa de traduzir essas 3 políticas. Eu acredito que não traduz, né? Eu acho que a assistência social ela tem um corpo de princípios, ela tem um corpo de diretrizes,
que não cabem necessariamente dentro dessa expressão promoção social, assim como a segurança alimentar e a habitação de interesse social. Então você já é indignada com o nome promoção social? Eu sou. Podendo, a gente muda. Aliás, até porque assim, você fala, por exemplo, em termos de formação profissional, você fala em assistentes sociais, né? Não sei se o nome promotores sociais, não sei se esse é o nome correto, mas eu não ouço falar também sobre isso. Não é. Acho que assim, essa denominação, eu não estava aqui à época, mas eu quero crer que foi uma tentativa mesmo de reunir, né, uma expressão que traduzisse essas três políticas que estão dentro da secretaria. Ou também para tentar fugir, se é que é um caminho, do assistencialismo, para dizer assim que a pessoa, nós estamos aqui promovendo o cidadão. Você também não acha que pode ser uma linha? Para fazer isso precisa mais do que um nome, bem mais. Bem mais, né? Bem mais do que um nome. Promover realmente os direitos do cidadão, o nome, na verdade, vai fazer pouca diferença, porque a política de assistência social, na verdade, desde 88 da Constituição, ela é uma política de proteção social, que faz parte, é uma política de proteção social não contributiva. Né? Essa é a definição de assistência social desde a Constituição. E ela faz parte, né, do tripé da Previdência Social. Né, que a gente tem a Seguridade, da Seguridade Social, nós temos a Previdência, o Regime Geral de Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Né? Então, a concepção desde a Constituição, ela é muito diversa. Eu tenho que concordar com você que a prática, né, ela não foi tão diversa quanto deveria ter sido. Então, nós ainda temos muito do assistencialismo. Né? E eu te dizia o ano passado, como temos trabalhado fortemente nessa perspectiva, de superar qualquer ação assistencialista. Né? Na verdade, a proposta da proteção social não contributiva é de emancipação, né? É de fortalecimento do cidadão para a autonomia, para que ele consiga dirigir a sua própria vida. Autossustentar-se. Não só autossustentar-se, quanto, mais do que isso, né, ele tem o direito de receber apoio para romper com o ciclo intergeracional de pobreza. Né, nós não pretendemos continuar tendo, né, uma sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira. E aqui em Poços, infelizmente, não é uma exceção. Município, nós temos quase 15 mil cadastros, né, de famílias cuja renda chegam no máximo, renda familiar, atingem o máximo de 3 salários mínimos. Quer dizer que você poderia dizer, por exemplo, 45 mil, se for colocar 3 pessoas por família? 3,8, né? 3,8, quase 4. Então. Quase 4. Então, na verdade, é mais de 1/3 da nossa população. Nossa. Por isso que Poços é tão desigual. É um número que, desculpe falar, mas quando a gente pensa no quantitativo, ele até nos assusta, né? Porque você fala assim, nós temos aí, sei lá, 180 mil habitantes, não sei, por próximo. 160, né? Uma variação, mas você diz que 60 mil, mais ou menos, um pouco menos, estão dentro disso que você está analisando. Realmente é uma situação que nos assusta, porque nós costumamos dizer que Poços de Caldas tem qualidade de vida, né? Mas essa qualidade de vida, então, também está mal distribuída. Também está mal distribuída. E dentro dessa faixa de 15 mil famílias do cadastro, destas 15 mil, 4.100 são beneficiários do Bolsa Família. E isso significa que a renda familiar destas famílias, né, a renda per capita familiar, não é superior a R$ 140. Isso significa que numa família de 4 pessoas, a renda é de R$ 560. Por isso que ela faz jus ao benefício do Bolsa Família. E é interessante você dizer isso, porque eu só vou dar um exemplo, ele é muito, nem sei se ele se adequa a essa questão que nós estamos conversando. Mas o ano passado, por exemplo, como esse ano vai acontecer novamente, nós fazemos um show chamado Solidariedade, que é um show de artistas que buscam arrecadar aí agasalhos na época do inverno, e esse ano vai acontecer novamente, já a gente vai estar
convidando as pessoas a colaborar com a gente. Mas eu lembro que nós conseguimos arrecadar muitos agasalhos e nós começamos a distribuir para várias entidades, mas em determinado momento falou assim, vamos tentar distribuir em loco. Então nós pegamos um carro, um caminhão e saímos assim para buscar casas, onde aparentemente a gente falou, olha, aqui essa casa está precisando. E claro que a gente não sabe nunca o que acontece dentro das residências, mas era uma maneira da gente tentar, e foi difícil a gente descobrir pela aparência externa das casas se elas eram necessitadas ou não. Então, quando você comenta disso, me permita chamar de você, que é mais fácil, mais simples, a gente fica falando, nossa, então Poços de Caldas tem uma situação que a maioria de nós talvez desconheça. Então, é uma situação que eu também, como poços-caldense, né, não conhecia. A partir de dados do IBGE, o MDS já havia feito uma projeção, né, de um número de famílias para o Bolsa Família e um número provável de cadastros, né? Tanto o número de cadastros quanto o número de beneficiários do Bolsa, eles estão acima do que foi projetado pelo MDS. Por isso, nós vamos iniciar agora, né, até por orientação do próprio MDS, um processo mais assertivo, digamos assim, de atualização dos cadastros, né? Nós vamos trabalhar com 10 cadastradores treinados para isso, em parceria com uma entidade social que é o SOS, e eles vão realizar visitas, né, vão rever as documentações, vão ao mesmo tempo repassar orientações, fazer encaminhamentos que sejam percebidos como necessários, né? Exatamente porque com um conjunto de ações nós estamos perseguindo o objetivo da proteção social, que é o processo emancipatório destas famílias. E nós entendemos e sabemos que são necessárias muitas intervenções para que isso se dê. Uma das construções que nós fizemos durante o semestre passado com a equipe técnica da Secretaria foram novas metodologias que respondam a estes princípios da proteção social, né? Então, agora, quando nós empreendermos o acompanhamento familiar, ele deverá durar por aproximadamente 24 meses, né? Então, aquela família vai ser acompanhada sistematicamente, né, e orientada e envolvida numa série de atividades que vão desde fortalecer os vínculos familiares, né, até incubadora social, se for necessário, para que a gente possa aprimorar atividades laborativas, né? Algumas pessoas não terão tempo ou interesse ou mesmo possibilidade de aguardarem uma qualificação profissional, né? Mas nós podemos aprimorar aquilo que ela já faz. O governo federal tem linhas de crédito para isso. Hoje nós temos já há algum tempo o microcrédito produtivo, né, orientado. Significa que você orienta, a pessoa pode ter acesso a um financiamento com baixos juros, né, com taxa de juros bem baixa, que vai de R$ 150 a R$ 15.000. Com isso, você pode ajudar uma pessoa a organizar ou a ampliar um pequeno negócio e ter, né, a sua própria geração de renda. Então, pode ir desde um acompanhamento familiar, né, da resolução, do apoio para a resolução de conflitos intrafamiliares, até, né, atividade laborativa. Se eu bem entendi, eu vou fechar esse bloco com relação ao que você disse aí. Na verdade, então, vocês vão fazer um censo, é isso? Quer dizer, um novo cadastro? Vocês vão rever os cadastros já existentes? É basicamente isso? Não, o cadastro, ele tem um período, ele deve ser atualizado a cada 2 anos. Isso já faz parte da regra do jogo. Tá. Mas nós agora vamos fazer este cadastro, incluindo a busca ativa, as visitas, para que a gente conheça as famílias mais de perto. Tá. Então se aprofundou um pouco mais. Vamos aprofundar. Mais esse cadastro. Vamos. Ok.
Bem, você está acompanhando o Hora da Verdade, participe, né, do programa, sua participação é obrigatória, é necessária, pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br, nessa conversa aqui, nessa entrevista com a Lúcia Helena Rodrigues, secretária de Promoção Social. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já a gente volta.